Capítulo 4 Recordações. Onde é que se escondeu a enfraquecida antiga fortaleza? Santo Teológio, Memorial dos Santos, linha 3ª. Presbitério de Carteia, à meia-noite dos idos de dezembro da era de 748. 1. Era por uma dessas noites vagarosas do inverno, em que o brilho do céu sem a lua é vivo e trêmulo, em que o gemer das selvas é profundo e longo, em que a soledade das praias e ribas fragosas do oceano é absoluta e tétrica. Era uma hora em que o homem está recolhido nas suas mesquinhas moradas, em que pelos cemitérios o orvalho se pendura do topo das cruzes e, sozinho, goteja das bordas das campas, em que só ele chora os mortos. As larvas da imaginação e o gear noturno afastam do campo santo a saudade da viúva e do órfão, a desesperação da amante, o coração despedaçado do amigo. Para se consolarem, os infelizes dormiam tranquilos nos seus leitos macios, enquanto os vermes iam roendo esses cadáveres amarrados pelos grilhões da morte. Hipócrita dos afetos humanos, o sono enxugou-lhe as lágrimas. E depois? As louças eram já tão frias. Nos seios do torrão úmido, o sudário do cadáver tinha apodrecido com ele. Haverá paz no túmulo? Deus sabe o destino de cada homem. Para o que aí repousa, sei eu que há na terra o esquecimento. Os mares pareciam naquela hora recordar-se ainda do rugido harmonioso do estio, e a vaga arqueava-se, rolava e, espreguiçando-se pela praia, refletia a espaços nas golfadas de escuma a luz indecisa dos céus. E o animal que ri e chora, o rei da criação, a imagem da divindade, onde é que se escondera? Tremia de frio em aposento cerrado e sentia, confragido, a brisa fresca do norte que passava nas trevas e sibilava contente nas sarças rasteiras dos maninhos desertos. Sem dúvida, o homem é forte e a mais excelente obra da criação. Glória ao rei da natureza que, tiritando, geme. Orgulho humano, qual és tu mais, feroz, estúpido ou ridículo? 2. Não eram assim os godos do oeste, quando, ora arrastando por terra as águias romanas, ora segurando com seu braço de ferro o império que desabava, imperavam na Itália, nas Gálias e nas Espanhas, moderadores e árbitros entre o setentrião e o meio-dia? Não era assim quando o velho Teodorico, semelhante ao urso feroz da montanha, combatia nos campos catalâunicos, rodeado de 3 filhos contra o terrível Átila, e ganhava, no seu último dia, sua última vitória? Quando a larga e curta espada de 2 gumes se convertera em foice da morte nas mãos dos godos, e diante dela retrocedia a cavalaria dos gépidas e os esquadrões dos hunos vacilavam, dando roucos gritos de espanto e terror? Quando as trevas eram mais cerradas e profundas, viam-se a claridade das estrelas relampeguear as armas dos hunos, volteando ao redor dos seus carros que lhes serviam de valos. Como o caçador espreita o leão tomado de fojo, os visigodos os vigiavam esperando o romper da alvorada. Lá, o sopro gelado da noite não fazia confranger nossos avós debaixo das armaduras. Lá, a neve era um leito como outro qualquer, e o rugir do bosque, debatendo-se nas asas da tempestade, era uma cantilena de repouso. O velho Teodorico caíra atravessado por uma flecha despedida pelo ostrogodo Rangdas, que, com uma das suas tribos, combatia pelos hunos. Os visigodos viram-no, passaram avante e vingaram-no. Ao pôr do sol, gépidas, ostrogodos, ciros, burgundos, turíngios, hunos, misturados uns aos outros, tinham morrido à terra catalâunica, e os restos da inumerável hoste de Átila, encerrados no seu acampamento fortificado, preparavam-se para morrer, porque Teodorico jazia para sempre, e o franquisque dos visigodos era vingador e inexorável. O romano Aécio teve, porém, piedade de Átila e disse aos filhos de Teodorico: Ide-vos, porque o império está salvo. O Turismundo, o mais velho, perguntou a seus 2 irmãos:
Teodorico e Frederico, está acaso vingado o sangue de nosso pai? De sobejo o estava ele, ao aparecer do dia, com quantos os olhos podiam alcançar, não se viam senão cadáveres. E os visigodos deixaram entregues a si os romanos, que, desde então, não souberam senão fugir diante de Átila. Quem contará, porém, as vitórias de nossos avós durante 3 séculos de glória? Quem poderá celebrar o esforço de Eurico, de Teudes, de Leovigildo? Quem saberá todas as virtudes de Recadeiro e de Vamba? Mas em qual coração resta hoje virtude e esforço do vasto império de Espanha? 3. Era, pois, numa dessas noites, como a que desceu do céu depois do desbarato dos hunos, era numa dessas noites em que a terra, envolta no seu manto de escuridade, se povoa de terrores incertos, em que o sussurro do pinhal é como um coro de finados, o despenho da torrente como um ameaçar de assassino, o grito da ave noturna como uma blasfêmia do que não crê em Deus. Nessa noite fria e úmida, arrastado por agonia íntima, vagava eu às horas mortas pelos alcantes escavados das ribas do mar, e enxergava ao longe o vulto negro das águas, balançando-se no abismo que o Senhor lhes deu para a perpétua morada. Por cima da minha cabeça passava o norte agudo. Eu amo o sopro do vento como o rugido do mar, porque o vento e o oceano são as 2 únicas expressões sublimes do verbo de Deus, escrita na face da terra, quando ainda ela se chamava o caos. Depois é que surgiu o homem e a podridão, a árvore e o verme, a bonina e o emurchar-se. E o vento e o mar viram nascer o gênero humano, crescer a selva, florescer a primavera, e passaram e sorriram-se. E depois viram as gerações reclinadas no campo do sepulcro, as árvores derribadas no fundo dos vales, secas e carcomidas, as flores pendiadas e murchas pelos raios do sol do estio, e passaram a sorriram-se. Que tinham eles de feito com essa existência, mais passageira e incerta do que as correntezas de um e que as ondas buliçosas do outro? 4. O mundo atual nunca poderá entender plenamente o afeto que, vibrando-me dolorosamente as fibras do coração, me arrastava para as solidões marinhas do promontório, quando os outros homens dos povoados se apinhavam à roda do lar aceso e falavam das suas mágoas infantis e dos seus contentamentos de um instante. E que me importa a mim mesmo? Virão um dia a esta nobre terra de Espanha gerações que compreendam as palavras do presbítero. Arrasta-me para o ermo um sentimento íntimo, o sentimento de haver acordado, vivo ainda, deste sonho fébrile chamado vida, e de que hoje ninguém acorda senão depois de morrer. Sabeis o que é esse despertar de poeta? É o ter entrado na existência de um coração que transborda de amor sincero e puro por tudo quanto rodeia, e ajuntaram-se os homens e, lançando-lhe dentro de seu vaso de inocência lodo, fel e peçonha, e depois rirem-se dele. É o ter dado às palavras virtude, amor, pátria e glória uma significação profunda, e depois de haver buscado por anos as realidades delas neste mundo, só encontraram aí hipocrisia, egoísmo e infâmia. É o perceber à custa de amarguras que o existir é padecer, o pensar, descrer, o experimentar, desenganar-se, e a esperança nas coisas da terra, uma cruel mentira de nossos desejos. Um fumo tênue que ondeia em horizonte aquém do qual está assentada a sepultura. Este é o acordado poeta. Depois disso, nos abismos de sua alma, só há para mandar aos lábios um sorriso de desprezo em resposta às palavras mentidas dos que o cercam, ou uma voz de maldição desabridamente sincera para julgar as ações dos homens. É então que para ela há unicamente uma vida real, a íntima,
unicamente uma linguagem inteligível, a do bramido do mar e o rugido dos ventos, unicamente uma convivência não travada de perfídia, a da solidão. 5. Tal era eu quando assentei sobre as fragas, e a minha alma via passar diante de si esta geração vaidosa e má, que se crê grande e forte porque, sem horror, derrama em lutas civis o sangue de seus irmãos. E o meu espírito atirava-se para as trevas do passado, e o sopro rijo do norte afagava-me a fronte requeimada pela amargura, e a memória consolava-me das dissoluções presentes com a aspiração suave do formoso e enérgico viver de outrora. E o meu meditar era profundo, como o céu que se arqueia imóvel sobre nossas cabeças, como o oceano que, firmando-se em pé no seu leito insondável, braceja pelas baías e enseadas, tentando esboroar e desfazer os continentes. E eu pude, enfim, chorar. 6. Que fora a vida se nela não houvera lágrimas? O Senhor estende o braço pesado de maldição sobre um povo criminoso. O Pai que perdoara 1000 vezes converte-se em juiz inexorável, mas, ainda assim, a piedade não deixa de orar junto dos degraus de seu trono. Porque sua irmã é a esperança, e a esperança nunca morre nos céus. De lá ela desce aos seios dos maus antes que sejam precitos. E os desgraçados na sua miséria conservam sempre olhos que saibam chorar. A dor mais tremenda do espírito quebranta-na e entorpecem-na as lágrimas. O sempiterno as criou quando nossa primeira mãe nos converteu em réprobos. Elas servem, porventura, ainda de algum refrigério lá nas trevas exteriores, onde há o ranger dos dentes. Meu Deus, bendito seja o teu nome, porque nos deste a chorar. Capítulo 5. A meditação. Então os godos cairão na guerra. Então o inimigo há de oprimi-lo, com ruínas sem conto, e o susto e a fome. Hino de Santo Isidoro em Lucas de Tui, Crônicon, linha 3ª. No templo, ao romper da alva, dia de Natal da era de 748. Mais de 7 séculos são passados depois que tu, ó Cristo, viestes visitar a terra, e as tuas palavras foram escutadas pelos indomáveis filhos da Gótia, e eles ajoelharam aos pés da cruz. Era que nessas palavras divinas havia uma poesia celeste, a qual as almas rudes das virgens do setentrião sentiam casar-se com as suas primitivas virtudes. Tu evangelizavas a liberdade e condenavas todo o gênero de tirania. Tu restituías ao valor a sua generosidade, a sua modéstia. Tu revelavas inauditos mistérios no esforço do morrer. A constância dos teus mártires escurecia a dos nossos guerreiros quando, debaixo do punhal de inimigo vitorioso, recusava-se confessar-se vencidos. Tu convertias o amor, esse afeto delicioso, até então limitado ao gozo material da mulher, em sentimento grande e sublime. Alargava-os o âmbito do coração por toda a terra, por tudo quanto nela vive e respira, e dava-lhes para conquistar todas as existências dos céus. A generosidade, o esforço e o amor ensinavas-os tu em toda a sua sublimidade. Só nas almas dos bárbaros estavam eles em germes. Não para os romanos corrompidos, mas para nós, os selvagens setentrionais, era o cristianismo. Para estes, o evangelho assemelhava-se ao sol que rompe de além das terras e que ilumina, aquece e alegra. Para os escravos abjetos dos Césares, assemelhava-se ao sol mergulhando-se no mar.
que só deixa nos campos escuridão, frialdade e tristeza. Por isso, enquanto eles voltavam as costas à tua cruz, ou a lançavam de envolta com os ídolos nos seus mesquinhos laraios, nós quebrávamos no fundo das selvas ou no topo das montanhas as imagens de Odin, de Thor e de Freda, e corríamos a abraçar-nos com ela. Tem compaixão de nós, ó Cristo. Lembra-te de que os ossos dos que assim o fizeram ainda não são inteiramente cinzas debaixo das louças, porque só 4 séculos têm passado em cima deles. 2. Quem é hoje cristão e godo nessa terra de Espanha? Uma geração degenerada pisa os restos de heróis, homens sem crença, blasfemos e hipócritas. Sucederam aos que criam na grandeza moral do gênero humano e na providência de Deus. Dantes, os príncipes do povo eram os capitães das hostes, a espada dos reis, a primeira que se tingia no sangue do inimigo da pátria. Dantes, o sacerdote era o anjo da terra. Os que passavam curvavam-se para beijar a fímbria de sua esfinge, porque a paz e a esperança entravam em todas as moradas sempre que desciam as bênçãos dele. Dantes, o juiz era o pai do oprimido, o tribunal o abrigo do inocente, a justiça o nervo do Império Gótico. Dantes, nos conselhos dos prelados, dos nobres, dos homens livres, as leis iam buscar a sanção da sabedoria e aferir-se pela utilidade comum. Lá o rei sabia que o poder lhe vinha de Deus e da vontade dos godos, que o cedro era cajado de pastor, não cutelo de algoz, e a coroa uma carga pesada, não uma auréola de vanglória. Hoje, nos passos de Toledo, só retumba o ruído das festas, os francos e os vasconhos latam as províncias do norte, e a espada dos guerreiros só reluz nas lutas civis. Hoje, os príncipes, na embriaguez dos banquetes, esqueceram-se das tradições de avós, esqueceram-se de que eram os guardiões das hostes da Germânia que os romanos, em Beles, davam o nome de reis. Hoje, a prostituição entrou no templo do crucificado. Os claustros das catedrais velam com o seu manto de pedra as abominações da torpeza e as mãos do sacerdote deixam muitas vezes umedecida a tela que veste os altares com vestígios do sangue derramado covarde e vilmente. Hoje, a cobiça assentou-se no lugar da equidade. O juiz vende a consciência do mercado dos poderosos, como as mulheres da Babilônia vendiam a pusicídia nas praças públicas aos que passavam diante da luz do dia. Hoje, a espada substituiu o conselho dos prelados, dos nobres e dos homens livres. A coroa é uma conquista, a lei, vontade do desonrado, vencedor de pelejas domésticas. A liberdade, palavra mentida. Império da Espanha, por que foram os teus dias contados? 3. O sol oriental, que ora bate ridente no pavimento da igreja, aflige a minha alma, porque me parece que, alumiando esta terra condenada, se assemelha a homem cruel que viesse dar uma risada junto ao leito do moribundo. Por que te havia eu de amar, ó sol, se tu és o inimigo dos sonhos do imaginar? Se tu nos chamas à realidade, e a realidade é tão triste? Pela escuridão da noite, nos lugares ermos e as horas mortas do alto silêncio, a fantasia do homem é mais ardente e robusta. É então que ele dá movimento e vida aos penhascos, voz e entendimento às selvas que se meneiam e gemem à mercê da brisa noturna. É então que ele colige as suas recordações, une, parte, transmuda as imagens das existências que viu passar ante si a esperança nas sombras que o rodeiam, um universo transitório, mas para ele real.
E é belo esse mundo de fantasmas aéreos, por entre cujos lábios descorados não transpiram nem perjúrio nem dobrez, e a cujos olhos, sem brilho, não assoma o reflexo de ânimos pervertidos. Ai, há o repouso. Aí há o repouso, a paz e a esperança que desapareceram da terra, porque o mundo das visões cria-o a mente pura do poeta. Ela dá corpo e vulto ao que já só é ideal, e o passado, deixando cair o seu imenso sudário, ergue-se em pé e, pondo-se diante do que medita, diz-lhe: aqui estou eu. E este o compara com o presente e recua de involuntário terror. Porque o cadáver que se levanta do pó é formoso e santo, e o presente que vive e passa e sorri é horrendo e maldito. E o poeta atira-se chorando ao seio do cadáver e responde: esconde-me tu. É lá que esta alma, árida como a uze, sente quando aí se abriga, refrescá-la como o orvalho do céu. Capítulo 6. Saudade. Cristo, dá-me o perdão, dá-me remédio que entre tão vário mal fraqueia a mente. Eugênio Toledano, Opúsculos 11. Na Ilha Verde, ao pôr do sol das calendas de abril da era de 749. 1. O mar estava tranquilo e o ar puro e diáfano. As costas de África, fronteiras, lá na extremidade do horizonte, pareciam uma orla obscura bordada no manto azul do firmamento. A aragem do norte encrespava suavemente a superfície da água. As ondas vinham espraiar-se preguiçosas na areia da baía. O barqueiro Ranimiro dormia na sua barca, amarrada na foz do Palmônio. Uma saudade indizível atraía-me para o mar. Saltei na barca. O ruído que fiz despertou Ranimiro. Ao largo, disse eu. Empunhou os remos e partimos. Para onde, presbítero? Perguntou o barqueiro, depois de vogar alguns momentos em silêncio. Quero respirar o ar puro e fresco da tarde. Mais nada. Repliquei. Leva-me para onde te aprouver. Se vos parece, tornou Ranimiro, rodearemos a Ilha Verde. Entraremos no canal e saltareis na margem. Pelo tempo que vai, ela estará agora esmaltada de verdura e boninas. Calei-me. O barqueiro tomou por aprovação o meu silêncio. Voltando a proa para poente, corremos ao largo da ilha e, rodeando a sua margem ocidental, abicamos na terra pelo lado da enseada que a separa do continente. Ranimiro não se enganara. Como uma tapeçaria riquíssima lançada ao som das águas, a superfície da ilha agitava-se trêmula com a aragem da terra, que curvava brandamente as flores e as folhinhas lanceadas da relva. Assentado à sombra de uma rocha que formava um promontóriozinho do lado sul, lancei os olhos em volta até onde se descobria o horizonte. Lá, no extremo do estreito para a banda do mar interior, via-se, na ponta da África, os cimos das torres de Septo, fronteiras aos cerros escavadas no calpe. De Septum para o ocidente, as costas africanas contrastavam com suas ondulações suaves, que a penédia áspera das ribas hispânicas e, confrangindo entre os dois continentes, o mar balouçava-se resplandecente com os raios já inclinados do sol. De roda de mim, a atmosfera estava impregnada de um hálito perfumado. Era a natureza que sorria afagada pela primavera. As aves aquáticas redemoinhavam nos ares e pousavam sobre as águas, e pareciam, nos seus voos incertos, ora vagarosos, ora rápidos, folgarem com os primeiros dias da estação dos amores. Uma melancolia suave se me erguia lentamente no coração, debaixo daquele céu puro, naquela atmosfera balsâmica, ante aqueles horizontes saudosos.
As lágrimas rebentaram-se involuntariamente dos olhos. Era feliz neste momento, porque repousava de amargura. Olhei para a barca. Raimiro adormecera de novo à proa. Repousavam bem perto de um do outro a matéria e o espírito. Bem-aventurado, pensei eu comigo, aquele em que os afagos de uma tarde serena de primavera no silêncio da solidão produzem o torpor dos membros. Porque nessa alma dormem profundamente as dores no meio do ruído da vida. E este pensamento trouxe-me pouco a pouco a memória das tempestades do passado. Ai de mim, logo se me enxergaram as lágrimas porque eram de consolação, e essa lembrança as estancou. 2. Por que não adormeço eu, como o rude barqueiro ao murmúrio das vagas sonolentas, ao sussurro da brisa do norte? Por que mulher bárbara não entendeu o que valia o amor de Eurico? Porque o velho orgulhoso e avaro sabia mais um monte de avós do que eu? E porque nos seus cofres havia mais alguns punhados de ouro do que nos meus? As mãos imbeles de uma donzela e de um velho esmagaram e despedaçaram o coração de um homem, como os caçadores covardes assassinam no fojo o leão indomável e generoso. E, todavia, esse coração sentia a voz da consciência pregoar-lhe largos destinos. Por que não emudeceu essa voz quando, do pórtico do templo, lancei ao mundo a maldição da despedida? Por que me lembra com saudade, aqui, a estas horas, o tempo das minhas esperanças? É porque o viver é um éculo do espírito. A alma estorce-se como agonizante no meio dos mais incomportáveis tormentos, sem nunca poder expirar. E os seus afetos profundos são como ela. Não lhes é dado morrer. Paz e esquecimento. Oh, meu Deus! 3. Os raios derradeiros do sol desapareceram. O clarão avermelhado da tarde vai quase vencido pelo grande vulto da noite que se alevanta do lado de Septon. Nesse chão tenebroso do Oriente, a tua imagem serena e luminosa surge a meus olhos. Ó Emergada, semelhante à aparição do anjo da esperança nas trevas do condenado. E essa imagem é pura e sorri. Orna-lhe a fronte a coroa das virgens, sobe-lhe ao rosto a vermelhidão do pudor, o amisco alvíssimo da inocência, flutuando-lhe em volta dos membros, esconde-lhe as formas divinas, fazendo-a, porventura, suspeitar menos bela que a realidade. É assim que eu te vejo nos meus sonhos de noite de atroz saudade, mas em sonhos ou desenhada no vapor do crepúsculo, tu não és para mim mais do que uma imagem celestial. Uma recordação indecifrável, um consolo e, ao mesmo tempo, um martírio. Não eras tu emanação e reflexo do céu? Por que não ousaste, pois, volver os olhos para o fundo abismo do meu amor? Verias que esse amor do poeta é maior do que de nenhum homem, porque é imenso como o ideal que ele compreende, eterno como o seu nome que nunca perece. Ermengada, Ermengada, eu amava-te muito, adorava-te só no santuário do meu coração, enquanto precisava de ajoelhar ante os altares para orar ao Senhor. Qual era o melhor dos dois templos? Foi depois que o teu desabou que eu me acolhi ao outro para sempre. Porque vens, pois, pedir-me adoração quando entre mim e ti está a cruz ensanguentada do Calvário, quando a mão inexorável do sacerdócio soldou a cadeia da minha vida às lajes frias da igreja, quando o primeiro passo além do limiar dessa será a perdição eterna. Mas, ai de mim, esta imagem que parece sorrir-me nas solidões do espaço
está estampada unicamente na minha alma e reflete-se no céu do Oriente através destes olhos perturbados pela febre da loucura que lhes queimou as lágrimas. Tu, Ermengarda, recordaste? Mentira! Crês que morri ou, porventura, nem isso crês? Porque para creres era preciso lembrar-te, e nem uma só vez te lembrarás de mim. Lá, no túmulo dos corações, onde o amor é cálculo ou sentimento grosseiro, terás achado quem te chame sua, quem te aperte entre os braços, quem tivesse para dar o teu pai o preço do teu corpo e te comprasse como alfaia preciosa para serviço doméstico. O velho estará contente porque trocou sua filha por ouro. A isso chama prudência o mundo estúpido e ambicioso. A isto que não é mais do que uma prostituição abençoada sacrilegamente perante as aras sacrossantas. Oh, quantas vezes esse pensamento repugnante me tem feito vaguear louco pelas montanhas, uivando como o lobo esfameado e tentando despertar os rochedos com as mãos donde me goteja o sangue. E tu folgas os ris? Oxalá nunca saibas quão imenso e atroz é o meu tormento, que devo velar diante dos homens debaixo de aspecto tranquilo, como se, em vez de martírio, ele fosse um abominável crime. 4. E quem te disse, presbítero, que o teu amor não era um crime? Tens razão, consciência. Quando aos pés do venerável Cisberto, o gardingo Eurico jurou que abandonava o mundo, devia despir as paixões que do mundo trouxera. A luz brilhante de afeições e esperanças a que vivia e que me povoava o coração de felicidade devia apagar-se então, como a lâmpada do templo ao amanhecer, porque eu voltava-me para o céu, buscando a luz do Senhor. Mas o sol apenas nasceu para mim, logo desapareceu no ocaso, e o que me creem alumiado mal pensam que vivo em trevas. As minhas paixões não podiam morrer, porque eram imensas, e o que é imenso é eterno. E assim, nem ouso pedir a paz do sepulcro, porque para mim não haveria paz, senão no aniquilamento. O aniquilamento. Que mal te fiz eu, ó meu Deus, para não me deixares cá dentro mais que uma ideia risonha, mais que um desejo capaz de encher o abismo de minha desventura. Que mal te fiz eu para que esse desejo, essa ideia seja a que unicamente resta ao precito que se revolve em perpétua angústia. Mas para mim, como para ele, tal pensamento é vão e mentiroso. Eternidade, eternidade, a alma do homem está encerrada e cativa no iluminado do teu império. Capítulo 7. A visão. No espelho da visão está a segurança da verdade. Código Visigótico. Presbitério. Antemanhã. 8 dos idos de abril da era de 749. 1. O sono ou a vigília? Que me importa esta ou aquela? As horas da minha vida são quase todas dolorosas, porque a imaginação do homem não pode dormir. Para o povo, ignorante e impiamente crédulo, a noite é cheia de terrores. Em cada folha que range na selva, ele ouve um gemido de alma que vagueia na terra. Em cada sombra de árvore solitária que se balouça com a aragem, sente o mover de um fantasma. As exalações dos brejos são para ele luz de demônios, alumiando folgares de feiticeiras. Mas, quando jaz no leito do repouso, o seu dormir é tranquilo. Ao cruzar os umbrais domésticos, esses terrores sumiram-se com os objetos que o geraram. A sua alma parece despir-se da fantasia grosseira, como o corpo se despe da esfinge áspera que lhe resguarda os membros. Não assim eu. Quando as pálpebras, cerrando-me
Cerrando-se me escondem o mundo das realidades, os olhos do espírito volvem-se para o mundo das existências ideais. Às vezes, a felicidade e a esperança vêm consolar-me então. Muito mais, porém, os sonhos maus me perseguem. E por bem alto preço me saem os instantes de ventura transitória, trazidos por visões consoladoras. Essa foi para mim uma noite cruel. Ainda o suor frio que me corria na fronte se não secou. Ainda o coração parece mal caber no peito, e o pulso bate desordenado e violento. Terribilíssimos foram os sonhos que Deus mandou ao presbítero, mas, porventura, mais terrível é a sua significação. Diz-me, voz íntima, que esse doloroso espetáculo a que assistiu minha alma é, ó Espanha, o mistério dos teus destinos. E esta foi a visão. 2. Eram as horas das trevas profundas. Sem saber como, achava-me no civo mais alto do Calpe. Transpassava-me a medula dos ossos o vento frio da noite, e parecia-me que os membros hirtos se me haviam pregado no topo da penédia. Olhava fito ante mim, e os meus olhos rompiam a escuridão do horizonte, como se a luz do sol o iluminasse. O espetáculo maravilhoso que se passava nesse espaço insondável fazia-me eriçar os cabelos, que o norte me açoitava com um sopro gelado. Eis o que eu vi nessa hora de agonia, depois de estar ali alguns, não sei se instantes ou séculos. O mar cessou de agitar-se e rugir, semelhante ao mental fervente destinado para a feitura de estátua colossal que resfria-se de súbito em vasta caldeira. Era horribilíssimo ver, convertido em cadáver, de todo imóvel e imundo, o oceano, aquele oceano que há mais de 40 séculos nenhum só dia deixou de revolver-se e bramir em torno dos continentes, como o tigre ao redor de réis que jaz morta. A síbila das rajadas também cessou completamente. Parado sobre a face da terra, o ar era semelhante ao lençol do finado, a quem recalcaram a gleba que o cobre. Frio, úmido, pesado, sem ranger, sem o movimento, cozido pelo peito onde acabou de bater do coração, e arfar compassado dos pulmões. Então, muito ao longe, uma vermelhidão tenuíssima foi avultando pouco a pouco, derramando-se pelo horizonte e repintando a abóbada imensa do céu. Depois, esse clarão sinistro reverberou na terra, as cimas agudas, dentadas, tortuosas, alvacentas das fragas marinhas tinham-se abatido e nivelado como os cerros informes de neve amontada, que, derretidos nos primeiros dias de estio, vão, empenhando-se, formar um lago chão e morto, na caldeira mais funda do vale fechado. Tudo a meus pés era um plano uniforme, ermo, afogueado, como a atmosfera que passava em cima dele, e além jazia o cadáver do mar. Eu, o silêncio e a escuridão éramos quem estava ali. 3. Subitamente, naquele vasto horizonte, até então puro na luz horrenda, 2 castelos de nuvens cerradas e negras começaram a levantar-se, um da banda da Europa, outro do lado da África. Os vulcões conglobados corriam um para o outro e multiplicavam-se, vomitando novos castelos de nuvens, que se difundiam, flutuando enoveladas com formas incertas. E naquelas montanhas vaporosas e negras rasgavam-se de alto a baixo em fendas semelhantes a algares profundos, e os seus fragmentos informes e cambiantes vacilavam trêmulos em ascensão diagonal para as alturas do céu. Ao aproximarem-se os 2 exércitos de nuvens conglomeraram-se em frente um do outro e toparam em cheio. Era uma verdadeira batalha.
com duas vagas encontradas no meio de grande procela que, tombando uma sobre a outra, se quebram em canhões que espadanam lençóis de escuma para ambos os lados, antes que a menos violenta se incorpore a mais possante. Assim, naquelas nuvens tenebrosas se despedaçavam, derramando-se pela imensidão da abóbada afogueada. Então, pareceu-me ouvir, muito ao longe, um choro sentido misturado com gritos agudos, como os de que morrem violentamente, e o tinir de ferro como o de milhares de espadas, batendo nas cimeiras de milhares de elmos. Mas esse ruído foi se alongando e cessou. Os bucões, alevantados para a banda da África, tinham embebido em si os que subiam da Europa e desciam rapidamente para o lado dos campos góticos. Depois, senti lá embaixo, na raiz da montanha, um rir diabólico. Olhei. O calpe esboroava-se ao redor de mim, e os rochedos sobre que eu estava assentado vacilavam nos seus fundamentos. Despertei. Tinha os cabelos hirtos e o suor frio manava-me da fronte, aquecida por febre ardente. Senhor, Senhor, foste tu que destes a ler a minha alma a última página do livro eterno em que Providência escreveu a história do Império Godo? Contam-se coisas incríveis desses povos que assolam a África, chamados os árabes, e que, em nome de uma crença nova, pretendem apagar na terra os vestígios da cruz. Quem sabe se aos árabes foi confiado o castigo desta nação corrupta. Já as nossas praias foram visitadas por eles, e, para os repelir, cumpriu que desembainhasse a espada o ilustre Teodomiro, o último guerreiro, talvez que mereça o nome de neto dos godos. Terra em que nasci, se o teu dia de morrer é chegado, eu morrerei contigo. Na procela que se alevanta de África, deixarei submergir o meu débil esquife, sem que a esses gemidos que ouvi se vão ajuntar os meus. Que me importa a vida ou a morte, se o padecer é eterno? Capítulo 8. O desembarque. E estava eu em um ângulo, observando com temor. Paulo, diácono. Do presbítero de Carteia ao duque de Córdoba, ao duque Teodomiro, saúde. Quando Witza reinava na corte esplêndida de Toledo, havia dois teofados que a todos serviam de exemplo de íntima e sincera amizade. Opiniões e intentos, alegrias e tristezas eram comuns para ambos. Chamava-se Teodomiro, o mais velho, e Eurico, o mais moço. Nas suas esperanças de mancebos, as Espanhas foram-lhe muitas vezes acanhado teatro para ilusões de ambições. A glória era o seu perpétuo sonho, e as recordações das façanhas dos antigos godos embriagavam-lhes o ânimo ao lembrarem-se de que as armas de seus avós da Germânia tinham brilhado vitoriosas sempre sobre os membros despedaçados do Império Romano. Quando o grito da rebelião soou na Cantábria, as teofádias dos dois mais irmãos que, amigos, acompanhavam Witza na expedição contra os montanheses rebeldes e contra os francos, seus aliados. Então, nessa guerra de extermínio, os dois mancebos viram saciada a sua sede de renome. Como os maciços de neve que se despenham das montanhas escarpadas da Vascônia, as duas teofádias de Teodomiro e de Eurico apareciam, às vezes subitamente, nos viços das serras e apenas os primeiros raios do sol faziam reluzir as armas, semelhantes nos brilhos trêmulos ao alvejar da geada. Ei-las que pareciam rolar-se pela encosta e, dentro de poucos, os acampamentos dos francos e cântabros ficavam
esmagados debaixo do ímpeto irresistível dessas pinhas de soldados que eram arremessados sobre o inimigo por duas vontades êmulas de glória. Expulsos os estrangeiros e submetidos os rebeldes, a hoste real entrou vitoriosa em Tárraco. O duque Fávila recebeu em triunfo os pacificadores da Cantábria, e Teodomiro e Eurico obtiveram a recompensa do que combateu pela pátria, a gratidão dos seus ancestrais. Foi aí que o destino preparou a separação dos dois guerreiros que pareciam só a morte poder dividir. Fávila tinha dois filhos, Ermengada e Pelágio. Pelágio saía apenas da infância, mas Ermengada despontavam já então os risonhos dias da juventude, e sua formosura era celestial. Eurico viu-a e amou-a. Quando as Tilfádias foram chamadas a Toledo, Eurico voltou triste à terra de sua infância. Disse-ia que eram os contentamentos da pátria que lhe trocava pela tristeza do desterro. Debalde buscou Teodomiro apagar aquela paixão violenta do coração de seu amigo, lançando-se com ele nas festas ruidosas de uma corte dissoluta. A embriaguez dos banquetes era para Eurico tristonha. As carícias feminis facilmente compradas e profundamente mentidas, atrás das qual correra loucamente outrora, tinham-se-lhe tornado odiosas, porque o amor, com toda a sua virgindade sublime, lhe convertera em podridão asquerosa os deleites grosseiros que o mundo oferecera à sensualidade do homem. Teodomiro acreditava na eficácia da bruteza para matar o mais formoso dos afetos humanos, mas o amor devorou na mente de Eurico todos os outros sentimentos, como a lava candente devora tudo o que encontra, quando o vulcão a vomita, alagando a superfície da terra. Fávila veio à corte. Ermengada acompanhava-o. Teodomiro recordava-se ainda de qual foi o desfecho do amor de Eurico, que ousou dizer ao velho Procé: "Dá-me por mulher tua filha." A amizade de Teodomiro salvou então o desprezado Gardingo da morte do corpo, que não pôde salvá-la da morte da alma. Razões, roubos, lágrimas, quanto à eloquência da afeição, mais que fraterna, tem de veemência. Quantas cordas do coração sabe fazer vibrar a mão de um amigo, tudo o que ele tentou de balde. Não há palavras que possam erguer um espírito que deu em terra. Mão nenhuma tira sons de corda que estalaram. Eurico, ou antes a sua sombra, fugiu do lado de Teodomiro, e da porta do santuário disse-lhe um adeus eterno, como ao resto do mundo. Mal sabia o desgraçado que nesse adeus a sua consciência mentia a si própria. Teodomiro, tu hoje és duque de Córdoba, entre os povos sujeitos a teu império, entre os que abençoam a tua justiça e bondade, num ângulo da vasta província da Bética, em Carteia, vive um pobre presbítero. Para ti pede ao Senhor tanto o renome e o poderio, quanto para si deseja a obscuridade e o esquecimento. Esse presbítero é quem te escreve, que limitou há bem poucos anos a eternidade do adeus que te dissera. É aquele que se chamava no mundo o Gardingo Eurico, aquele de quem foste amigo e que foi teu rival de glória. Duque de Córdoba, não creias que no meu espírito se volta hoje para as misérias da terra, impelido por uma tardia saudade. Não! De que me serviriam o ouro, o poder e a grandeza? Para tomar um punhado desse lodo, não se curvaria o presbítero. O único afeto eterno que talvez resta a este coração depurado pelo fogo da desdita, o amor da pátria, sentimento confuso, indefinido, mas indelével, é quem obriga Eurico a dizer-te o lugar em que veio coar gota a gota as horas aborridas de sua tormentosa existência.
Teodomiro, Teodomiro, um dia tremendo se aproxima em que a Espanha deve ser o túmulo da raça goda. Em sonhos antevi esse dia e, após os sonhos, a medonha realidade aí se me levanta diante dos olhos. Carteia está deserta, como as demais povoações vizinhas. Apenas eu ouço demorar-se as imediações do Calpe, porque sei passo a passo todas as veredas que guiam ao topo dos desfiladeiros, tendo-a regado muitas vezes com lágrimas, tendo-lhe muitas mais desconfiado a história das minhas agonias. As cidades despovoam-se e, como elas, os campos convertem-se em ermos. Embora ainda sorriam no vicejar das searas, no florescer dos pomares, no murmurar das fontes, semelhante sorrir e consternar, porque o homem desapareceu no meio desta cena formosa, e o ruído da vida converteu-se em silêncio de morte. Os árabes. Eis o único grito que o irrompe. E esta palavra maldita é como a peste quando passa. Seguem-na o susto e o desacordo. A vileza do coração humano surge após ela em toda a hediondez do seu aspecto. O terror acabou com os mais santos afetos e até com o amor filial e paterno. Cada qual busca salvar-se a si próprio. Os netos dos nobres godos converteram-se num bando desprezível de covardes egoístas. Há 3 dias, ao romper da manhã, um grande número de velas branquejavam sobre as águas do estreito. Vinham do lado de Septum. Corremos à praia. Dentro de poucas horas, entramos na baía de Carteia e algumas estetaram-se com a Ilha Verde. Via-se distintamente o reluzir das armas e vários soldados que tinham ajudado a repelir os primeiros assaltos dos africanos nas costas de Espanha. Reconheceram logo os trajos e as armas dos árabes. Entre estes, porém, divisava-se muitos godos, pelas armaduras pesadas, pelos largos ferros dos franquisques e pelas estringes mais curtas que as amplas vestimentas dos filhos do Oriente. Daí a pouco, toda a frota velejou para o lado do Calpe, e quando anoiteceu, as fraldas da montanha apareceram alumiadas por muitos fachos. Os árabes tinham desembarcado. A ansiedade era indizível. Demudadas as faces, olhávamos uns para os outros. Eles tremiam por si, eu pela sorte da Espanha. Mas por que entre esses que pareciam inimigos se achavam tão avultado número de godos? Essa pergunta significava a nossa derradeira esperança. Ao entenebrecer, alguns barqueiros saíram ao largo e, vogando surdamente, foram espiar a frota. Tomando os atalhos mais curtos, eu encaminhei-me sozinho para o Calpe, cujo vulto gigante, rodeado de fachos ao sopé, negrejava no topo sobre o fundo alvacento do céu limpo de nuvens, onde a lua passava tranquila, embargando com seu claro pálido o cintilante das estrelas. Era alta noite quando cheguei à montanha, subindo pelas quebradas, salvando precipícios, cozendo-me como as fragas tortuosas. Descendo pelos leitos das torrentes, cheguei a um rochedo contíguo à planície que das raízes da serrania vai morrer no rolo do mar, na costa oriental da Bahia. Era aí que os árabes, desamparando a frota, se haviam acampado. Comprimindo o alento, aproximei-me insensivelmente de uma tenda mais vaga, levantada junto do penhasco a que eu chegara, sem ser percebido. Por uma fenda que deixavam as telas mal unidas do pavilhão, descortinei o que se passava no interior à luz das tochas que tinham nas mãos 2 etíopes, cujos rostos negros contrastavam com a brancura das suas roupas.
Assentado no chão, com os braços cruzados, um árabe mancebo parecia escutar atentamente um guerreiro godo que, ao pé, no meio dos outros dois, tinha as costas voltadas para mim. Com espanto e ao mesmo tempo com alegria, percebi que se exprimia em romano rústico, o qual, daí a pouco, vi que o moço árabe falava como se fosse a própria linguagem. Comecei então a escutar atentamente. Tarik, disse o godo, amanhã, ao romper da alva, é necessário que todos esses penhascos empinados sobre nossas cabeças se coroem com os teus soldados, e que não tardes em fortificar essa estreita passagem que une o promontório do Calpe com o resto do continente. É aqui, nessa serra inacessível, que deves esperar o resto dos libertadores da Espanha. É aqui que deves sair com os teus irmãos do deserto para quebrar o cedro do tirano Roderico. Se a sorte das armas nos for contrária, esperaremos neste lugar nossos novos socorros da África. Septo nos fica fronteiro, e Septum entreguei-tu. Tarik não deixou continuar. Como o leão pulando subitamente dos juncais da Mauritânia, o moço árabe pôs-se em pé, com o gesto colérico, e exclamou: Valir dos cristãos! Quem te fez crer que Tarik podia ser vencido? Vi em sonhos o profeta de Deus, que me disse: a Espanha curvar-se-á ao Alcorão. E Maomé não mente. Ainda senti, eu te teria arrojado sobre o Império Godo, e a minha lança o faria cair a meus pés moribundos quando Septa se tivesse fechado as portas. Quando todos vós, os godos, estivéis unidos contra mim, Deus é grande e Maomé é o seu profeta. As palavras violentas do árabe revelaram-me quem era o guerreiro godo. Juliano capitaneou, como nós, uma tilfádia na guerra cantábrica e foi valente soldado. Sabia que ele fora elevado à dignidade de conde de Septo e que aí se cobrira de glória, repelindo os inimigos do império que já tinha tentado conquistar aquela província. Como e por que atraiçoou a terra natal? Ódios civis o levaram a tanta infâmia? Segundo entendi das suas palavras, parricida e fraticida a um tempo, buscava vingar-se, talvez, de bem poucos de seus irmãos, esmagando-os debaixo das ruínas da pátria. A memória deste mal aventurado será réproba e maldita das gerações remotas. Juliano parecia querer responder ao mancebo, quando um soldado entrou com um rolo de pergaminho na mão e, entregando-o a Tarik, proferiu algumas palavras em árabe. Tarik olhou então para Juliano com um sorriso e, estendendo-lhe a destra, disse-lhe em voz baixa: Valide Septa, perdoa-me este ímpeto, como te tens perdoado tantos outros. Bem sei que não podes compreender o que é a fé viva de um muçulmano na proteção de Deus, mas eu seria réu no inferno se duvidasse por um instante das promessas do profeta. O judeu Zabulão acaba de chegar com esta carta do que vós chamais bispo de Hispalis. Leia e diz-me que novas há de Roderico. Juliano desdeu o nó da carta e leu. Batia-me o coração de furor, mas procurei tranquilizar-me. Importava-me assaz de conhecer o que ela continha para dever prestar toda a atenção possível às palavras do conde Juliano. Rodrigo, disse este, acabando de correr com os olhos o rolo do pergaminho. Entregue aos banquetes e festas, não acredita que um dia da vingança amanhecestes para a Espanha. Todavia, logo que a notícia indubitável de nossa vinda retumbar sobre os tetos dourados dos palácios de Toledo, ele convocará os seus numerosos soldados, as suas tilfádias veteranas, e arremessar-se contra nós, porque Roderico é dissoluto e perverso,
mas nunca foi covarde. O prudente Opas pensa, como eu, que importa fortificar-nos no Calpe. Aconselha-o a ciência da guerra. E se, como crente, confias no teu profeta para contar com a vitória, como capitão deve seguir os conselhos da prudência humana. Também eu espero no Deus das batalhas, proferiu o conde em um tom de mofa, batendo no punho da espada. Também eu tenho a minha providência, mas a águia, quando se arroja sobre a presa, já está construído no seu ninho no penhasco da montanha, e nas peneiras do Calpe devem ser os ninhos das águias que pairam sobre o trono de Roderico. Tarik ficou por alguns momentos calado e pensativo. Seja como te aprouver, disse por fim. Busca no exército os melhores artífices árabes e com eles e com os teus godos alevanta os teus valos em que pões sua confiança e teu coração descrito. Houve um tempo em que não foi, replicou Juliano com o acento da cólera misturada de indignação e tristeza. Mas Witza dorme debaixo de uma louça do sono da eternidade, e seu assassino chama-se o Rei dos Godos. Ele folga e ri assentado no trono que lhe deu a traição e o perjúrio. Tarik, o teu profeta inspira-te em sonhos, mas a vingança é mais segura inspiração, porque é o sonho perene dos homens despertos, quando vê assim falhar a justiça do céu, se é que nele há justiça. Proferindo essas palavras blasfemas, Juliano saiu da tenda. Tarik bateu as palmas, e um guerreiro etíope, cujos olhos lhe reluziam sanguíneos de pretidão no rosto, entrou com os braços cruzados e ficou imóvel e curvado diante de Tarik. Pareceu-me que este lhe ordenava o que quer que fosse, mas falava em sua língua bárbara e não o pude entender. Sabia assaz qual era a situação e quais os acidentes do solo de todos os desvios do Calpe para perceber que, na minha demora naqueles sítios, podia tornar-me impossível a saída. A defesa do promontório consistia unicamente em cortar com valos e cavas os istmos que o ligam ao continente. Juliano começaria, talvez, a levantar as tranqueiras nessa mesma noite. Era, portanto, necessário partir. Quando atravessei a serra pelos trilhos mais curtos e escusos, conheci que o meu receio fora bem fundado. Parado no topo de uma penédia, donde se divisava ao redor quase toda a montanha, vi centenares de fachos que vacilavam, correndo tortuosamente pelas ladeiras, sumindo-se, tornando a aparecer, retrocedendo. Todo daquela iluminação terrível estendia-se em volta da montanha, formando uma extensa meia-lua, cujas pontas cresciam para o istmo, ao passo que se aproximavam uma da outra, estreitando o cume da serrania. Era visível que alguém, prático das apertadas gargantas nas sendas intrincadas do promontório, guiava os bárbaros. Convinha fugir, não porque me importasse morrer, mas porque, talvez, a providência me guiara à tenda de Tarik para que a Espanha fosse salva, se é que ela não escreveu irrevogavelmente a sua condenação no livro dos eternos desígnios. Teodomiro, vê que a traição, semelhante ao veneno recentemente bebido, que gira nas veias e ainda não aparece no aspecto, está por toda a parte e até penetra no santuário. É necessário esforço e vigilância, já que as dissensões civis quiseram que o golpe dos franquisques godos hajam de se vibrar sobre a fronte de godos, que combatem ao lado do estrangeiro infiel. Já que a perfídia pode abrir as portas das nossas cidades aos africanos, sem que estes tenham que passar por cima dos cadáveres de seus irmãos, para se assenhorearem deles. Cumpre que avises Roderico. Em Hispalis está Opas, e Opas tem consigo numerosos clientes que, porventura,
entregarão aos invasores a mais formosa e opulenta entre as povoações da Bética. Não tardará que os árabes desçam do Calpe e se derramem pelas províncias de Espanha. Há 2 dias que vagueio, quase só, nas imediações de Carteia. Durante eles não se passou 1 hora sem que os navios de África viessem vomitar na Bahia novos esquadrões de soldados. Semelhante aos estos do mar, é rápido o seu ir e voltar. Dentro de 8 dias, bem custoso, seria resistir a Tariq com todo o poder do império. Quanto mais divisões os godos em 2 bandos, um dos quais pelejará ao lado dos inimigos. Dito ei, Duque de Córdoba, também eu não amo Roderico, porque a memória de Witza nunca morrerá no coração de seu antigo Gardingo. Sei por quais meios Roderico subiu ao trono, que não obteria pela eleição dos godos. Mas não é a sua coroa que os filhos de Espanha têm hoje que defender. É a liberdade da pátria, é a nossa crença. É o cemitério em que jazem os ossos de nossos pais. É o templo e a cruz, o lar doméstico, os filhos e as mulheres, os campos que nos sustentam e as árvores que nós plantamos. Para mim, de todos estes incentivos, apenas restam 2: o amor da terra natal e a crença do Evangelho. No dia do combate, Eurico despirá a estringe inocente do sacerdote e vestirá as armas para defender estes objetos queridos do seu derradeiro afeto. Que também estes que ainda se enlaçam às ilusões e esperanças, como a era as ruínas, se ergam para pelejar batalhas tremendas, porque o serão, por certo, as que nos aguardam. E oxalá que os meus tristes sonhos sejam desmentidos pelo esforço dos guerreiros godos. Oxalá que não esteja para bater a derradeira hora do domínio da cruz nesta terra do ocidente regada pelo sangue de tantos mártires. De Melária, aonde me acolhi com grande número de moradores de Carteia e dos seus arredores, continuarei as minhas correrias noturnas para as bandas do Calpe, com os homens mais ousados que quiserem acompanhar-me até que os árabes desçam da sua guarida, e seja inútil vigiá-los até que chegue o dia em que os desgraçados, como eu, achem na morte honrada das pelejas o repouso das amarguras da vida, se é que alguém do morrer há o repouso do espírito. Se é que, além do morrer, há o repouso do espírito. Do Duque de Córdoba ao presbítero de Carteia, ao Gardingo Eurico. Saúde! Vives ainda, Eurico? Perto de Córdoba, onde existia o seu antigo irmão de armas, o herói da Guerra Cantábrica, nunca teve um impulso de afeto que o levasse a revelar o mistério de teu retiro, em que enviasse uma palavra de consolação para a saúde fraterna. Acusas de egoísmo e fereza os filhos de Espanha e caístes na mesma culpa, fostes egoísta e cruel. Não podias crer, por certo, que eu me houvesse esquecido de ti. Larga experiência te ensinou que as minhas afeições são duradouras e profundas. Mas aquele que te amou tanto, aquele que poria a vida para salvar a tua, que nunca teve contentamento ou mágoa que fosse para ti segredo, trataste-o com o mesmo desprezo com que, no teu nobre orgulho de desprezado, tratastes o resto do mundo. E do limiar do templo disseste-lhe, talvez, o mesmo adeus de ódio e despeito que disseste ao resto do gênero humano. É nos dias em que se abre para a pátria uma longa carreira de desventuras que tu surge, Gardingo, como a lembrança querida dos formosos dias de nossa mocidade.
É na véspera de uma luta em que se vai resolver se há de ser livre ou se serva a terra dos godos, em que 1000 cogitações tristemente solenes me assaltam o espírito e me obrigam a não me afastar de Córdoba, onde incessantemente trabalho por ajuntar os valentes companheiros de nossas glórias de outrora. É quando a voz do dever me tem como cativo que de um ângulo da Bética me dizes, eu vivo, embora, já que não me é dado buscar-te, serás tu que virás lançar-te-nos nos braços do teu amigo. Sim, Gardingo, hoje que o império é abalado nos seus fundamentos, que os pagãos da África ameaçam derribar a cruz erguida no cimo das nossas catedrais, hoje tu despirás a estringe sacerdotal e cingirás de novo a desposta e esquecida espada. Em Córdoba, onde se ajuntam já as tilfádias da Bética, Eurico achará um bom número de seus antigos guerreiros e os mais ousados mancebos que ora encetam a vida dos combates em defesa da pátria e da fé. Aceitarão com júbilo para seu capitão o homem que deixou um nome que não morrerá enquanto durar a memória do desbarato dos vasconhos e francos. Na ebridade da glória que te espera, porventura, acharás o teu nobre coração, despedaçado pelas paixões que aí passaram, o alívio e conforto que vejo teres buscado de balde nos braços de uma piedade austera e uma vida de humildade e abnegação. Esta glória será tanto maior quanto é certo que nunca o Império Godo se viu tão perto de sua última ruína, e que nunca foram postos a tão dura prova o esforço e a lealdade de seus filhos. As novas que me dás da traição do bispo de Hispalis são assaz graves, mas são necessárias a circunspecção e a prudência. Os teus ouvidos podem ter te enganado. Se essa trama horrível existisse, estender-se-á por toda a Espanha. Sabes que Opas é tio dos moços Sisebuto e Ebas, cujas pretensões à coroa foram conhecidas, pretensões que os benefícios de Roderico ainda, por certo, lhe não fizeram esquecer. Disse que o rei dos godos lhe confiará o mando de uma das alas do exército com que se encaminha a Bética. Este procedimento generoso obstiria a que rebentasse a conjuração. Não se trata agora de satisfazer ódios de parcialidades civis, trata-se de salvar o império. Fora mais que infâmia, não tem nome imular a Espanha no altar da ambiciosa vingança. Não! Embora estejamos corruptos, o exemplo do conde de Septo não será entre nós seguido. Vem, Eurico, para que reverdeçam os louros de tua glória. Ouves a voz da pátria? É ela que te brada? Vem combater por salvar-me, tu, o mais valente dos meus filhos. Do presbítero de Carteia ao duque de Córdoba. Eurico a Teodomiro. Saúde. Não alcançaste, duque de Córdoba, quão fundo é o abismo cavado neste coração pela desventura? Não me queixo de ti, porque nem a ti, nem a ninguém é dado concebê-lo. Medes o meu espírito pelos afetos humanos, mas é porque não sabes como ele saiu depurado do crisol de padecer infernal. Glória! Que me importa a minha glória? Que posso fazer dessa riqueza, inútil como as outras riquezas? Examina bem a consciência e diz-me qual é para os corações puros e nobres o motivo imenso, irresistível das ambições de poder, de opulência, de renome. É um só, a mulher. Este é o termo final de todos os nossos sonhos, de todas as nossas esperanças, de todos os nossos desejos, para que encontrou na terra aquela que deve amar
para sempre, aquela que é a realidade do tipo ideal que, desde o berço, trouxe estampado na alma a mira das mais exaltadas paixões, é a auréola celestial que cinge a fronte da Virgem, ídolo das suas adorações. Para o que anda, por assim dizer, perdido nas solidões do mundo, porque ainda não descobriu a estrela polar de sua existência, o astro que há de iluminar-lhe a noite no coração, como o sol com os seus primeiros raios ilumina as trevas de um templo, para esse, a mulher é uma ideia vaga e confusa, mas formosa e querida. Não a conhece, não sabe onde esteja a imagem visível da filha de tua imaginação, e todavia é para lhe pôr aos pés glória, poderio, riqueza, que ele cobiça tudo isso. Tirai do mundo a mulher e a ambição desaparecerá de todas as almas generosas. Realidade ou desejo incerto, o amor é um lamento primitivo da atividade interior. É a causa, o fim e o resumo de todos os afetos humanos. Teodomiro, eu amei como ninguém, talvez ainda amara. Este amor foi desprezado e ludibriado, e depois comprimido pelo desprezo e pelo ludibrio no fundo do coração do teu nobre amigo. Sabes o que faz um amor imenso assim, recalcado? Devora e consome o futuro e entenebrece para sempre o horizonte da vida. Não há, depois disso, que possa restaurar o que ele tragou, nada que possa rasgar as trevas que ele estendeu. No mesmo sepulcro não há porvir de esperança, nem porventura luz de consolação, porque ao passamento do corpo precedeu a morte do espírito. Não, eu não quero a glória inútil e ininteligível hoje para mim. Não, eu não quero o mando e o poderio, porque já não sei para o que eles prestam. Como o febricitante em dia ardente de estio, que aspira a brisa da tarde, a qual não se pode sará-lo, mas que lhe refrigera por momentos o ardor do sangue, assim eu ainda me deixo afagar pela ideia de que atirar ao maior fervor das batalhas pelejadas em nome da pátria. Esse delírio dos perigos, essa loucura que o cheiro de sangue produz, é um respiradouro por onde resfolegará a indignação e a cólera entessourada por anos neste coração. Tilfado seria constrangido a vigiar as ações dos outros e usar do valor tranquilo que afronta imóvel a morte, mas que é tal valor para aquele a quem a vida serve só de martírio? Uma hipocrisia mais em meio de enganar o mundo, mais um meio de enganar o mundo. E que tenho eu com o mundo para curar de enganá-lo? Homem de paz, dir-me-ás tu, pela profissão do sacerdócio, tendo buscado repouso à sombra eterna da cruz. Como é que desejas só o que nos combates a mais brutal, ignóbil e obscuro, o furor da matança, e recusas o que neles há mais nobre e puro, a inteligência com que um único indivíduo move milhares deles e lhes multiplica a força com a rapidez das ideias, com sublimidade das concepções, com a robustez de uma vontade imutável. Homem de paz, cingindo a espada do guerreiro, que outro mister deverá ser o teu. Busquei, é verdade, o repouso e a paz no santuário de Deus. Dias e dias passei orando com a fronte unida às lajes do pavimento sagrado, esperando que da morada dos mortos surgisse para mim descanso e esquecimento. Mas o sepulcro foi estéril. Noites e noites vagueei-as pelas solidões. Assentei-me ao luar sobre os penhascos dos promontórios, com os olhos cravados no céu ou errantes pela vastidão das águas. E onde todos acham lágrimas de consolo e de esperança, eu não achei uma só, porque as minhas morriam apenas brotavam. O Senhor não me escutou as preces, não me aceitou a resignação.
Esse espírito que tentava erguer-se nas asas da filosofia do Cristo para as alturas, despenhava-se de novo para o pelego medonho das recordações amargas. Ainda os homens abençoavam o presbítero e já a consciência lhe bradava, a todos os momentos, condenação para a tua alma. Quando o céu é um deserto para a esperança, onde a achareis na terra? Que pode hoje embriagar-me, senão uma festa de sangue? Já teria assentado a esse frenético banquete das guerras civis, se ainda não vivesse em mim o sentimento moral, sentimento irreflexivo, último, todavia, que se desvanece naquele que, por largos anos, viveu vida pura de crimes. Mas, sem crimes, se pode assentar a ele um desgraçado como eu, ao chamar por nós todos no meio de um grande perigo, a terra de que somos filhos. Teodomiro, breve virá, talvez, o dia em que vejás que o braço do Gardingo não enfraqueceu debaixo das roupas do presbítero, em que ele te prove que a mortiça cor de uma negra armadura pode ser tão bela ao sol das batalhas como as couraças e os elmos resplandecentes de nobres guerreiros que o franquisque grosseiro de um obscuro soldado pode contribuir para a vitória como a perícia militar de capitão famoso. Oxalá que, entretanto, seja verdade o que disses. Oxalá que eu me engane e que a traição não tenha tornado inúteis a inteligência e o braço do homem para salvar as Espanhas.